Pessoal, bem-vindos ao nosso curso Responsabilidade Civil e Penal para Engenheiros, uma abordagem crítica da plataforma Mais e FMG. Meu nome é Luiz Garcia e sou seu professor neste curso. Nessa nossa aula de número 3, nós vamos falar um pouquinho, portanto, da responsabilidade penal. Vamos lá? Pessoal, para falar da responsabilidade penal para qualquer profissional, portanto, inclusive para engenheiros em geral, nós precisamos falar um pouquinho sobre o que nós chamamos dentro do direito de teoria do crime. Afinal de contas, o que torna um fato, uma conduta criminosa e o que não torna a conduta criminosa. Aí, pessoal, de pronto, eu preciso chamar a atenção de vocês do porquê que faz-se necessário um processo penal. Às vezes, pela falta de conhecimento técnico, e é muito normal que isso aconteça, as pessoas julgam como são executados os processos na justiça brasileira e de modo geral, mas esquecem-se que todo esse procedimento processual tem como objetivo o não cometimento de injustiças. Afinal, vamos lembrar que, quando nós falamos principalmente da esfera penal, também chamada dentro do direito de última ratio ou razão última, é o último expedimento é o último expediente que o profissional do direito vai utilizar dentro da égide do Estado. Por quê? Porque é muito grave. Além, pessoal, de nós termos aqui questões de ordem direta contra a pessoa do possível criminoso, nós temos estigmas sociais aqui que também vigorarão na vida dessa pessoa de forma intensa. Então, tem que haver muito cuidado na hora de aplicar qualquer ramo do direito, mas em especial o direito penal na vida de qualquer cidadão ou cidadã, tá certo? Então, pessoal, a teoria do crime é o que nós chamamos de uma teoria tripartite. Nós temos essas três características, essas três figuras jurídicas que compõem a ideia de um crime para ser ele, portanto, juridicamente apenável. Nós estamos falando de um fato típico. O que quer dizer um fato típico, meus queridos e minhas queridas? Nós estamos falando de um fato que está previsto na lei como crime. Então, se você tem uma determinada conduta e não tem uma lei que diga que isso é uma conduta criminosa, nós não podemos, portanto, falar de cometimento de crime. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Durante algum tempo no direito brasileiro, a infidelidade ela foi considerada um ato criminoso. Então, tinha no Código Penal a conduta infidelidade prevista. Depois de um tempo, caiu em desuso, deixou de ser aplicado e, num outro momento posterior, foi retirado do Código Penal. Ou seja, se nós procurarmos processos no passado, pessoas infiéis cometeram crimes, foram processadas por isso. Era um fato típico. Na atualidade, não é mais um fato típico, não está previsto na lei. Ainda bem, né, gente? Convenhamos que nós já temos uma situação de hiperpopulação carcerária no Brasil. Pensa bem se ainda hoje a infidelidade também fosse crime. Onde que nós vamos parar? Muito bem, pessoal. O fato ele tem que ser ilícito. Ou seja, trata-se de um fato que, além de estar previsto na lei, ele é contra o que prevê a ordem jurídica vigente. Normalmente, o fato típico, ele é ilícito. Afinal de contas, se eu já estou dizendo que aquela determinada conduta, seja ela comissiva ou omissiva, é um crime, necessariamente nós podemos dizer que ela é ilícita. Entretanto, e aí eu chamo a atenção, porque eu disse alguns minutos atrás, da importância de um processo sério, preocupado com a verdade dos fatos, eu posso ter um determinado fato
que está previsto na lei, mas que ele aconteceu de uma forma muito específica. E isso afasta a sua ilicitude. O exemplo mais comum que nós temos, legítima defesa. Então, a pessoa ela vai provocar uma lesão ou até matar alguém. Isso é um fato típico, está lá no Código Penal. Matar alguém, pena X. Porém, no bojo de um processo, ela irá comprovar que isso aconteceu dentro de uma razão ali de defesa de si mesmo. Então, deixa de ser ilícito. Por fim, aí na teoria tríplice, a ideia desse crime ser culpável. Ou seja, eu preciso ter uma situação final que eu possa impor sobre essa pessoa a pena. Então, o fato ele é típico, ele é ilícito, mas algumas pessoas não sofrerão a pena. Vamos pensar um exemplo disso? Menores de 18 anos, pessoas sem discernimento mental completo, perfeito, essas pessoas aí poderão também, no bojo do processo, não serem consideradas culpáveis. Beleza? Aqui só um exemplozinho para a gente fechar. Um engenheiro responsável técnico por uma determinada obra pública, em contato com um determinado político, recebe vantagem para superfaturar a obra, passando parte ao referido parlamentar e ficando com parte para si. Pessoal, percebam que eu chamei atenção em uma cor diferente para 3 termos aí do nosso exemplo. Primeiro deles, responsável técnico. Pessoal, se eu estou dizendo que esse engenheiro é responsável técnico, necessariamente ele é uma pessoa maior de idade, ou seja, capacidade plena para o exercício de qualquer ação da vida jurídica dele, ele tem discernimento completo, afinal de contas, ele passou por uma faculdade, ele tem habilitação para atuar. Então, é um fato que pode ser culpável lá no final. Pessoal, receber vantagem, fato típico. Um profissional não pode receber vantagem para modificar determinada situação para a qual ele foi contratado. Para superfaturar a obra. Pessoal, superfaturação de obra pública, obviamente, é um fato ilícito. Então, nós temos aqui um fato típico, ilícito e culpável. Dessa forma, o nosso amigo irá responder pelo crime cometido. Pessoal, o ilícito penal ele atinge toda a coletividade. Por quê? Porque nós estamos falando de uma maneira que eu estou agredindo toda uma forma, toda uma estabilidade social. Por isso que, por regra, a questão da responsabilização penal, ela é obrigação do Estado. Então, o Estado ele é o sujeito passivo das relações penais. Utilizando aí o nosso bom e velho latim, é o que nós chamamos de ius puniendi, ou o direito de punir. Se eu cometo um fato criminoso, abre para o Estado o direito de me punir. Todo e qualquer cidadão, portanto, pode responder por uma conduta penal prevista em lei. Então, nenhum de nós estamos aí à margem da possibilidade de responder. Por ser o Estado, gente, o ente, por necessidade primária da sociedade, que vai ser aí a quem será direcionada a questão do crime, nós temos a figura do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão do Estado que vai normalmente processar o ente criminoso, a pessoa que cometeu um crime. Só que o cidadão também pode fazê-lo. Tem determinados tipos de ações, que são ações que nós chamamos de privadas, onde o cidadão que foi vitimado por uma conduta criminosa poderá apresentar aí uma queixa-crime contra determinada pessoa ou entidade, instituição. Beleza? Pessoal, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho da questão da indenização na esfera penal. Vamos lembrar que a pessoa que comete um crime,
e aqui no nosso caso, nos interessa de forma especial a figura do profissional engenheiro, ele pode, o crime por ele cometido, melhor dizendo, pode gerar consequências as mais várias, desde consequências mais tipicamente criminosas, como, por exemplo, a morte de alguém, ou então um crime ambiental, como também questões de ordem pecuniária, de ordem financeira. Então, se nós pensamos que esse engenheiro ele pode cometer um dano material, ele pode gerar um prejuízo material para alguém em razão do seu ato criminoso, e ele também pode gerar aí um dano moral. Vamos lembrar do que nós conversamos lá nas nossas aulas anteriores. O dano ele pode ser tanto material quanto moral. E aí, pessoal, nós já temos aqui que esclarecer que a responsabilização penal do indivíduo, de forma alguma, retira a possibilidade dele ser responsabilizado também na esfera civil. Ou seja, se eu, vítima, me sentir atingido tanto na esfera penal quanto na esfera civil, eu posso pleitear a minha indenização lá na esfera civil. Mas o Código Penal brasileiro sofreu uma alteração importante, que eu trouxe até aqui, né? Colacionei o artigo 387 do nosso Código Penal. O juiz, ao proferir sentença condenatória. O que é a sentença condenatória, meus queridos e minhas queridas? É aquela sentença que reconhece que um crime foi cometido por determinado indivíduo. Inciso 4º. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ou seja, o Código Penal autoriza que o juiz criminal, na esfera penal, já fixar o quantum, o valor de indenização para o ofendido. Pessoal, vamos lembrar que tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade penal são espécies de responsabilidades jurídicas previstas em lei e que têm como objetivo retornar ao estado anterior, ou seja, indenizar a vítima para que eu possa, de alguma forma, pelo menos, minimizar esse prejuízo que ela teve. Obviamente, em se falando da esfera penal, algumas vezes eu jamais conseguirei retornar essa pessoa ao estado originário, mas eu consigo, pelo menos, compensá-la de alguma forma. Espero que tenha sido claro para todos e todas. Até mais.